E a família, de uma forma muito específica, a família de uma pessoa viciada sofre muito. O vício, ele vai tirando de você tudo. Aos poucos, ou de repente, ele rouba de você tudo. Bom, há um tempo atrás eu gravei um vídeo aqui para esse canal falando sobre o meu estágio do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial, que atende pessoas com transtornos mentais graves, sejam eles adultos ou jovens. Hoje eu vou trazer a minha experiência falando sobre o meu segundo estágio, que também foi no CAPS, mas no CAPS AD, que atende pessoas com problemas no uso de álcool e drogas. Além das drogas de todo tipo, desde maconha ao crack, qualquer outro tipo que você conheça ou possa imaginar, muitos pacientes que chegam até o CAPS estão ali por dificuldades em lidar com o consumo excessivo do álcool e todos os desdobramentos que esse consumo excessivo tem trazido para a vida, prejuízos que tem trazido para a vida deles. Mais recentemente se notou um aumento grande da chegada de pessoas com problemas com jogos online, jogos de aposta, os bets. Então, o Galvão Bueno e companhia estão ajudando uma galera aí a se atrapalhar bastante. E na hora que a pessoa está já enredada naquele vício e nas dívidas, eles não aparecem. Então fica aí um alerta importante sobre os jogos de aposta, esses jogos online que estão super em alta. A demanda de pessoas no CAPS aumenta cada vez mais e a gente não tem ainda os aparatos necessários para auxiliar de verdade no tratamento desse problema. A maioria das pessoas que chega ao CAPS chega por iniciativa própria e algumas por imposição da família. As pessoas que chegam por imposição da família acabam tendo mais dificuldade de dar prosseguimento ao tratamento, enquanto aquelas que vão por iniciativa própria tendem a, não é uma questão de com certeza vai dar certo, mas elas tendem a ter mais sucesso, porque elas têm uma motivação maior para prosseguir no tratamento, tem mais motivação de fato para abrir mão do que precisa, porque no fim das contas a pessoa vai precisar fazer escolhas, vai precisar resistir, vai precisar mudar de hábitos, de círculo social, de ambiente muitas vezes, para conseguir lidar melhor com aquele vício que levou ela até ali, que a levou até ali. É claro que o psicólogo tem um papel importantíssimo nessa motivação da pessoa que chega ali para atendimento, mas ele tem seus limites, A gente sabe que existe a motivação intrínseca e extrínseca. Eu posso gravar um outro vídeo sobre isso mais pra frente. Ela é importantíssima, tanto no tratamento clínico, na psicologia, quanto, por exemplo, no tratamento num centro de atenção psicossocial. Tanto a motivação intrínseca quanto a extrínseca. Mas nesse caso, especificamente do vício, é preciso que a motivação intrínseca, aquela que vem da pessoa, seja realmente muito grande, porque de fora, somente alguém de fora, dizendo para ela, orientando, auxiliando com ferramentas, sem que aquela pessoa de fato queira, a situação não consegue mudar muito, O tratamento em si não alcança grandes avanços e melhorias. Por isso é tão importante que a pessoa esteja realmente consciente ou, ao longo do processo, seja conscientizada da importância e da necessidade de mudar. O que eu percebo, e também o que a gente tem como experiência já registrada, é quando a pessoa está, assim, já perdeu tudo, já está no limite do limite do limite. Muitas vezes essa é a motivação que a pessoa tem para conseguir sair daquilo ali, mas aí o prejuízo já foi muito grande, Então é muito importante que não se chegue no limite para que aí sim se coloque a fazer alguma coisa que vai mudar a situação. Bom, então como eu falei, as pessoas chegam espontaneamente ou obrigadas ou levadas pela família, mas também tem a maneira como a pessoa chega, que é encaminhada por uma unidade de saúde. Ela foi no postinho, ela foi a alguma outra unidade de saúde e ali foi percebida a necessidade de que ela fosse acompanhada por profissionais especializados em algum dos CAPs, no CAPS AD nesse caso. Então essa pessoa também pode chegar ali por encaminhamento de outra unidade de saúde. E aí, no primeiro contato, no primeiro atendimento que é feito, nós chamamos de acolhimento, que é quando o profissional que recebe essa pessoa vai identificar a demanda, as necessidades e como o tratamento precisa ser apresentado e conduzido para aquela pessoa. É muito interessante que os atendimentos são feitos de forma singular, de forma individual. Então, para cada pessoa, o manejo e a condução do caso vai seguir um percurso, porque cada pessoa, de fato, tem uma particularidade, tem suas particularidades e isso precisa ser considerado no manejo do tratamento quando se trata de alguém que está lidando com álcool ou drogas, principalmente. Eu tive a experiência de ser supervisionada no campo de estágio por 2 profissionais diferentes. Isso enriqueceu muito
a minha experiência, porque me permitiu verificar como um profissional agia e como outro profissional agia. E eu percebi que isso faz muita diferença no retorno que o paciente também dá, né? Eu gostei mais de um, né? Isso ficou bastante evidente nos primeiros atendimentos, quando houve a troca. E a maneira como o profissional conduz, isso faz muita diferença. Então fica também uma reflexão, ficou para mim, né, uma reflexão e aprendizado sobre como é importante essa abordagem, o manejo, o dia a dia. Eu não posso só seguir o protocolo do que a unidade solicita, ou do que a demanda pede. Eu preciso me conectar com aquela pessoa de fato, conquistar ela, né, conquistar a confiança de fato da pessoa e, à medida que o tempo avança, aprofundar essa confiança, esse compartilhamento e aprofundar também o vínculo que vai ajudá-la a se levantar diante do vício que levou ela até a unidade. Os atendimentos são realizados a cada 15 dias e, quando há necessidade, pode acontecer do profissional chamar a pessoa para vir semanalmente. No final do processo também pode acontecer de o espaçamento ir sendo um pouco maior, mas isso é realmente de acordo com cada caso e cada momento da pessoa que está sendo atendida. Os atendimentos no CAPS AD, diferente do CAPS 2, eles são individuais, como uma psicoterapia. Se você já foi a psicóloga ou psicólogo, você sabe como é a psicoterapia individual. Então ali é muito, muito parecido. A diferença é que o tema central da conversa, do atendimento, do tratamento, é sempre relacionado à relação, né? Sempre ligado à relação daquela pessoa com o seu objeto de vício, que foi o que levou ela até a unidade. Mas é muito, muito similar a uma psicoterapia realizada por outros profissionais não especializados em álcool e outras substâncias viciantes. Além desses atendimentos individuais, a pessoa também participa de grupos terapêuticos, assim como no CAPS 2, e aí esses grupos terapêuticos também têm aquela mesma temática, ou voltada especificamente para a relação com o vício, ou alguma coisa que de maneira análoga ou de maneira indireta vai tocar no aspecto da relação da pessoa com algo do qual ela depende, ou problemas que geralmente são problemas que levam as pessoas a se viciarem, né? E depois que elas entram no vício, ela arruma um outro problema. Então, os atendimentos em grupo são feitos por outros profissionais além dos psicólogos. Os psicólogos também fazem as oficinas, mas tem a terapeuta ocupacional, a enfermeira, professor de educação física, que leva eles para a quadra, muitas vezes, para poder fazer alguma atividade ao ar livre, ou mesmo ali no espaço do CAPS, quando possível, quando o número de pessoas é um pouco mais reduzido. Chamou a minha atenção a diversidade das pessoas que são atendidas nesse equipamento de atendimento. São mães de crianças pequenas, pessoas casadas, pessoas solteiras, jovens, idosos, adultos de meia idade, pessoas empregadas, pessoas desempregadas, pessoas que não conseguem parar no emprego durante muito tempo por conta dos problemas que acaba tendo. É uma infinidade, uma multiplicidade de características das pessoas que são atendidas que chama muito a atenção, a diversidade mesmo do público que é atendido nesse tipo de unidade, né? Nessa forma de prestação de serviço. E aí fica muito evidente como o consumo de drogas afeta a vida da pessoa como um todo, os relacionamentos e a família de uma forma muito específica. A família de uma pessoa viciada sofre muito. E chega num tempo em que essa família já não acredita mais na recuperação da pessoa, essa família já não acredita mais na palavra da pessoa, e aí isso também causa um sofrimento para a pessoa em questão que está ali em tratamento. O vício, ele vai tirando de você tudo. Aos poucos, ou de repente, ele rouba de você tudo. Isso fica muito, muito, muito claro a cada atendimento, a cada conversa, a cada narrativa de como começou, do que acontece hoje, da luta que a pessoa enfrenta para poder manter o vício ou para se livrar dele. Então, realmente, é muito perverso o percurso do tornar-se viciado. E nós sabemos, óbvio, que existem substâncias que viciam com uma rapidez muito maior do que outras. Existem substâncias que, apesar de demorarem mais para viciar, você também, depois que tá vinculado aquilo ali, tem uma grande dificuldade para se desvencilhar. Então, é muito perverso o vício, qualquer tipo de vício.
pessoa perde a dignidade dela. Mas ela perde também a proximidade e a presença da família. Ela perde afetos, ela perde amigos. E a pessoa vai perdendo tudo que tem aos poucos, ou não tão aos poucos assim, e se vê presa no cárcere da adicção, com todos os efeitos colaterais do uso de drogas, que vão além, muito além das alterações no seu organismo. Ao longo prazo, o consumo exagerado do álcool, por exemplo, pode levar a pessoa a uma demência alcoólica. E aí ela, além dos problemas todos físicos, no seu organismo, mesmo na sua saúde, ela desenvolve um problema neurológico relacionado ao consumo prolongado e exagerado de álcool no longo prazo. E são quase que infinitas, né? Um exagero dizer infinitas, mas são muitas as possibilidades de problemas relacionados a esse consumo exagerado e depois descontrolado de substâncias químicas. Às vezes o tratamento demanda aproximação com os familiares, né? Com uma rede de apoio mínima com quem essa pessoa possa contar. Mas esses relacionamentos, esses familiares já estão desgastados, são relações que se desfizeram com o tempo, depois de tanta negligência, depois de tantos desrespeitos, talvez depois de tantos roubos, inclusive, depois de tantas questões financeiras e sociais ligadas ao vício daquela pessoa. Então, são muitos problemas que se entrelaçam nessa situação. E como eu falei no início, quando o paciente não está completamente convencido da necessidade de mudar de vida, de se libertar do vício, de vencer aquele vício, fica muito mais difícil que ele faça de fato adesão ao tratamento. Ele precisa perceber os danos, o tamanho dos danos que ele está sofrendo ao longo do tempo por conta daquele vício, que está lhe fazendo muito mais mal do que bem. Mas agora é preciso que ele encontre força interior para sair daquela situação. Muitos pacientes também são atendidos pelo psiquiatra e fazem uso de medicamentos como coadjuvantes ao tratamento. Infelizmente, a pobreza e a miséria também são marcas muito presentes no perfil dos usuários atendidos pela instituição. A instituição oferece almoço para as pessoas que são atendidas e muitas pessoas, mesmo aquelas que foram atendidas mais cedo, ficam esperando o almoço, o momento da refeição, para que elas possam se alimentar. E em alguns casos é a única refeição do dia, ou é a segunda ou a primeira refeição do dia, né? A próxima ele vai fazer em casa, mais à noite. Então é um marcador socioeconômico bastante claro e evidente. As pessoas também recebem doação de roupas e sapatos, então tem um balcão ali que é disponibilizado para eles escolherem roupas que caibam e que lhes interessem de alguma forma, também como maneira de contribuir de alguma maneira para melhorar ali a qualidade de vida ou a sensação de bem-estar daquelas pessoas. Algo que me chamou muita atenção nos atendimentos no CAPS, tanto no CAPS 2 quanto no CAPS AD, é a importância da apresentação tanto do profissional quanto do ambiente, a importância do ambiente estar organizado, limpo, do profissional se apresentar e se portar de maneira profissional de fato, de maneira demonstrando a autoridade, muito entre aspas, dele ali naquele lugar como uma referência para aquela pessoa poder seguir, mas também a maneira como o profissional se apresenta, como ele se veste, o tom de voz, como fala, são detalhes, mas isso tudo compõe, né, a organização do espaço, faz com que o ambiente se torne um fator de alta importância no processo também, no dia a dia, né? A pessoa está saindo de repente de uma realidade de muita falta de tudo, de falta de estrutura, de falta do básico, e está chegando num lugar que é asseado, conversando com um profissional que tem uma fala respeitosa. Tudo isso conta como adereços importantes no tratamento. O profissional que trabalha nesse tipo de unidade precisa considerar sempre o contexto e a realidade da pessoa que está sendo atendida, tanto no próprio atendimento, ele precisa considerar isso, quanto nas atividades que vai propor, na maneira como vai conduzir o caso. Isso é imprescindível e esse olhar individualizado é muito necessário para que o tratamento tenha algum tipo de evolução positiva. E como estudante, a minha análise é de como o vício tem um poder destrutivo na vida da pessoa, seja esse vício no que for. É claro que uma pessoa viciada em crack tem danos muito maiores ao seu organismo, à sua saúde, ao seu entorno, do que uma pessoa viciada em outra coisa. Mas, por exemplo, uma pessoa viciada em álcool também não tem uma qualidade de vida muito boa, não.
E o álcool é uma droga lícita, é uma droga de fácil acesso, é uma droga que é muito incentivada na sociedade, mas os seus danos são poucos discutidos. Ele tem muito incentivo e apelação, né, social para o seu consumo, mas tem uma face obscura e muito onerosa sobre a qual não se fala tanto. A pessoa presa no vício perde sua dignidade, sua rede de apoio e muitas vezes percebe que está numa areia movediça. Parece meio bizarro dizer, mas a melhor forma de não se viciar é não começar. A psiquiatria, a psicologia, elas vão ser apenas coadjuvantes nesse tratamento que é tão delicado e tão desafiador, que vai demandar da pessoa uma dose extra de motivação, de força de vontade, de entrega, de muito auto-sacrifício. O protagonismo no tratamento para que ele tenha sucesso é da própria pessoa que chegou à unidade para pedir ajuda, e é preciso que ela compreenda de fato isso. Senão, ela vai ficar atrás de muletas que não resolverão o problema. A rede oferece suporte e apoio, mas o comprometimento é individual. Bom, esse foi o meu relato sobre meu estágio no CAPS AD, Álcool e Drogas. Foi uma experiência riquíssima. Eu amei fazer o estágio nessa unidade, mais até do que no CAPS 2. Não é o tipo de trabalho para o qual eu entenda que tenha o perfil para atuar, mas acrescentou muito na minha visão profissional, acrescentou muito na minha percepção sobre a importância do profissional e também sobre a importância do comprometimento da pessoa com a própria vida, com o próprio tratamento, com as próprias escolhas. Enfim, foi muito, muito rico. Eu sou muito grata por esse estágio, sou muito grata pelos profissionais que me deram a oportunidade de trabalhar ali. Sou muito grata pelo psicólogo que foi meu supervisor no segundo momento, porque eu aprendi muito vendo a maneira como ele trabalha e tudo isso contribui, né, para a minha formação pessoal. Então, eu saí melhor daqueles meses em que eu fiz o estágio ali naquela unidade, e esse ano meu estágio já tem outro perfil, que vai ser um estágio da clínica, né, um estágio individual. Eu vou poder compartilhar também essa experiência de uma maneira geral aqui, como está acontecendo, mas eu já estou super empolgada pelo que está por vir. Então eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e deixar algum comentário aqui embaixo. Se você conhecer alguém que se interessa por esse assunto, por essas temáticas, envia também esse vídeo para essa pessoa. E eu te vejo no próximo. Tchau, tchau!